Muito bem. Gente, o assunto, vocês devem ter visto, então, o assunto para hoje à noite, equação do primeiro grau, tá? É um assunto básico, faz parte lá da matemática básica, mas é um assunto bastante importante e a gente vai, com esse assunto, a gente vai desenvolver uma série de habilidades importantes para poder resolver. Só que, para vocês entenderem, ao longo da aula, nós vamos até as 9h30, né? Direto, né? Sem intervalo. Muito bem. A proposta é a seguinte: nós vamos trabalhar a equação do primeiro grau, vamos lembrar como é que se resolve as equações, e algumas bancas como Fundatec, basicamente o que me recorda agora é Fundatec, ela cobra, de vez em quando nas provas, uma equação, pede para tu resolver uma equação, determinar o conjunto de solução, enfim, da equação. Mas isso é incomum. A maioria das questões, elas vão trabalhar nesse tópico, a equação do primeiro grau, na verdade elas vão trabalhar problemas e em que nós vamos utilizar essas equações para resolver, entende? Então a resolução aqui, que é tão importante quanto, não é? Ela funciona como uma ferramenta para a gente poder resolver os problemas. Então a ideia é a gente resolver inclusive problemas hoje à noite, certo? Bom, vamos fazer assim. Eu vou entregando já uma lista. Aqui não vai ter jeito, né? Cada um vai ter que pegar, enfim, cuidado. Se tu puderes aqui, tem essa aqui e a de trás. Então vão ser duas listas. Pega a primeira e pega a de trás, certo? E aí então para a gente poder já ir ganhando um tempo. E vamos colocar alguma coisa no caderno aí vamos formalizar esse assunto aqui. Então anotem lá, por favor. Equação de primeiro grau. Vocês receberam? Porque todos já pegaram, não? Está indo ali, né? Até para eles é horrível, agora a gente tem que evitar botar a mão na boca. Que situação. Mas a gente vai passar por isso. Nada dura para sempre. Bom, gente, assim, até vou pedir desculpas, o material, eu preparei ele hoje à tarde, eu tinha uma outra lista muito obrigado, tinha uma outra lista para equações, mas eu não sei o que aconteceu, eu procurei lá no meu material, nos PDFs que eu tenho, e não encontrei, enfim, então eu preparei essa lista aí, hoje à tarde ainda, uma delas, né, esta lista aqui, eu preparei hoje ainda, essa outra aqui não, então é uma listinha que eu já tinha lá e a gente vai estar resolvendo. Essa primeira lista é para a gente treinar a resolução de equações, tá? Nós temos equações de diversos tipos aqui, graus de dificuldades maiores, né, e menores, e essa outra lista é justamente aí com os problemas, que a gente vai ver num segundo momento, certo? Bom, então vamos lá. O que a gente precisa compreender sobre equações, para a gente chegar às resoluções ali? Gente, atentem ao seguinte aqui, vamos a algumas definições. Quando eu escrevo uma expressão como essa daqui, x mais 3, isso não é uma equação, isso é uma expressão algébrica, ok? O que nós temos nessa expressão algébrica? Nós temos números, nós temos uma operação matemática, que é a adição, e temos uma variável, que é aquele x, normalmente x ou y, enfim. Isso então é uma expressão algébrica. Se eu perguntar para vocês qual é o valor do x, você não vai poder determinar para mim. Entende? Porque eu não tenho parâmetro. Eu tenho apenas uma expressão que diz x mais 3. O que eu poderia perguntar para vocês é assim: qual é o valor dessa expressão para x igual a 7? Aí eu defino o valor do x, tu vai substituir, tu vai resolver. Entende? Então uma expressão algébrica não se resolve simplesmente. Muito bem. A não ser que eu determinasse um valor. Agora, no momento que eu escrevo isso aqui, agora eu tenho uma equação. Ok? Muito bem. A equação, então, pessoal, é uma expressão matemática que envolve uma expressão algébrica, sim, mas ela precisa trazer também esse símbolo, que é a igualdade. Então, isso é uma equação. Acho que é bem tranquilo, só para a gente lembrando bem passo a passo aqui. Muito bem. Gente, resolver uma equação significa determinar qual é o valor desta variável, que torna essa sentença verdade. Ok?
Qual é o valor? Aqui facilmente a gente vai observar. Qual é o valor que torna essa sentença verdadeira? 4. 4 positivo. Esse é o valor do x, certo? Então nós diremos assim, aqui não vamos, talvez tu já esteja lembrando, mas tem aquela coisa de troca de lado, troca operação, mas aqui é visível, não é? Então eu já vou anotar aqui, x é igual a 4. Esse valor, x igual a 4, nós chamamos ele de raiz da equação. Então ele é o 4, é a raiz da equação. Podemos dizer também que ele é solução da equação. Então temos uma raiz, temos uma solução, certo, minha gente? Muito bem. Pessoal, é comum também na resolução de equações a resposta para uma equação não é simplesmente igualar esse x a um valor, é pegar esse valor e colocá-lo na forma de um conjunto. Vocês devem lembrar do colégio, chama-se conjunto solução ou conjunto verdade. Então nós diremos que para essa equação, o conjunto solução e conjunto a gente sempre vai notar os elementos entre chaves, né? Isso é uma notação matemática. Então nós diremos que essa equação, ela possui um conjunto solução que é formado por um único elemento, que é o 4. E o que isso significa? Que o 4 é o único número que ao substituir no lugar do x, vai tornar essa sentença verdadeira. Simples assim, certo? Tranquilos? Muito bem. Por que essa equação é do primeiro grau? Na verdade, eu coloquei ali, já trouxe ela, mas o que define que ela é do primeiro grau, recorda? O expoente. O expoente que é acometido à variável. Quando não aparece expoente aqui, trata-se do quê? Trata-se do 1, não é? Então isso é uma equação do primeiro grau. Muito bem. Na quinta noite, nós vamos ver equações do segundo grau. E aí nós teremos, não precisa copiar, teremos aquelas equações dessa forma, por exemplo, aqui, mas isso para a quinta. X ao quadrado menos 2x menos 2 igual a 0. Recorda? Equação de segundo grau, porque o maior expoente a qual é acometido a minha variável x é o expoente 2. Então, equação de segundo grau? Muito bem. Ok. O foco hoje é resolver equações do primeiro grau. Beleza? Então, vamos lá. Gente, olha só. As equações de primeiro grau, elas vão ter alguns graus, pequenos graus de dificuldade. Então, vamos fazer assim. Eu separei algumas aqui para a gente já ir resolvendo juntos. E só que eu vou ficar devendo para vocês hoje, como eu falei ali que eu tinha providenciado essa lista hoje, não deu tempo de eu fazer o gabarito para todas as questões, e é importante que vocês treinem, não é? Então assim, eu me comprometo, até a quinta noite, eu trago a resolução de todas essas daqui, tá ok? Vocês vão observar, não tem realmente gabarito, elas são divididas em 4 tipos, atividades 1, 2, 3 e 4, e aí o grau da dificuldade vai ampliando. E é importante, viu gente? Uma coisa que vocês enfim me conhecem já há bastante tempo, a maioria, não é? Uma coisa que a gente sempre fala, a gente vai definir com vocês aqui os fundamentos da matemática. Você vai aprender isso, e aí num segundo momento, o que é necessário? É treino, tem que treinar para desenvolver habilidades. Mas é bastante tranquilo resolver as equações. Vamos lá então? Vamos fazer o seguinte, vamos começar com uma equação aqui no quadro. Copiem essa daqui, por favor. Vamos chamar essa de 1. Agora vamos colocar uma 2. E aí já vamos imprimir um grau de dificuldade um pouquinho maior. Essa daqui. 4x menos 7 é igual a 2x mais 5. Uma equação ainda relativamente simples, beleza? Vamos lembrar? Gente, essa daqui estava fácil, né? De definir o valor do x. Nessa daqui, alguém consegue assim? Só de olhar? Qual será que é o valor do x que torna verdadeira essa sentença? Aí já não é tão simples, né? A gente pode fazer algumas tentativas. Eu chuto um valor para o x, faço a multiplicação aqui, né? A gente sabe que é multiplicação. O importante é que esse valor que eu defina, eu tenha uma expressão que tenha um valor aqui igual e o mesmo valor do outro lado. Essa é a ideia, mas não é tão simples. Então vamos lembrar, vocês devem recordar, como é que se faz para resolver uma equação de primeiro grau?
Nós temos que separar os termos. Então a gente separa assim, os elementos que tem x, daqueles elementos que não tem x. E a gente escolhe um dos lados da igualdade. Os lados a gente chama, esse aqui é o primeiro membro, esse é o segundo membro. Tanto faz o membro que a gente vai separar o x. A gente acostumou-se a fazer no lado esquerdo, eu acho, né? Então vamos fazer assim. O cuidado único que a gente deve ter é o seguinte. Como isso aqui, minha gente, é uma balança, é importante que sempre que a gente trocar um elemento de um lado da igualdade para o outro, o que a gente tem que mudar mesmo? A gente costuma dizer o sinal, na verdade está errado. Não é o sinal, é a operação que vai ser invertida. Por que é importante? Daqui a pouquinho eu vou frisar isso. A gente dizer que é o sinal pode confundir. Então reparem aqui, gente, por favor. Eu vou começar a isolar o x aqui desse lado. 4x, ele está aqui, eu permaneço com ele aqui. Lembrando algumas coisas importantes. Quando não aparece, o sinal de um número é sempre colocado à esquerda dele. Quando não aparece nenhum sinal, que sinal é esse para todos os efeitos? É o sinal de mais, beleza? Então eu copio 4x. Aqui desse lado não tem mais x. Volto do outro lado. Tem algum x do outro lado que eu tenho que trazer para cá? Tem. Qual é o sinal aqui, gente? É de mais? Então esse número aqui está somando daquele lado. Ele vai passar para o lado de cá fazendo o quê? Subtraindo, diminuindo. Essa é a ideia. Então eu vou passar para cá o 2x, só que agora subtraindo ele. Certo? Da mesma forma, eu tenho qual número aqui desse lado? 5, aqueles que não tem x. Professor, eu costumo passar esse primeiro para lá. Isso é totalmente indiferente, não tem galho nenhum se você quiser passar antes. Eu costumo copiar primeiro. Então reparem que eu vou copiar o 5. Mas reparem uma coisa, eu não botei sinal aqui no início, porque o sinal daqui é positivo, para todos os efeitos, né? Então não há necessidade de colocar, nem aqui no início, nem aqui no início. Então o 5 e o 7 que está diminuindo vai passar para lá, somando. Gente, tranquilo até aqui? Cuidado, apenas cuidado nesse sentido, né? Agora o que nós temos que fazer? Como nosso objetivo é isolar o x, nós temos que definir qual é a quantidade de x que eu vou ter aqui e qual é a quantidade de elementos sem x que eu vou ter do outro lado. E aí agora aqui, vamos dar uma lembradinha de regra de sinais. A gente tem que saber decorar isso, certo? Vamos dar uma lembrada aqui. A operação que nós vamos efetuar aqui para todos os efeitos é a adição. Então vamos lembrar o seguinte, quando a gente tem lá na adição números com sinais iguais, o que se faz na prática, gente? A gente soma e conserva esse sinal. Veja, o que vai dar aqui? Menos 10. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Não confundir com a ideia, professor, mas o sinal é de menos, não tem que diminuir? Não, esta é a regra. Sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Se eu tiver sinais diferentes, como essa aqui, o que eu faço? Subtraio, mas aí permanece o sinal de quem? Do maior valor absoluto, daquele que vale mais em quantia. Se eu comparo 10 e 4, sem pensar em sinal, qual é a maior quantidade? É do 10. Então o sinal é dele, que permanece. Da mesma forma, se eu tiver aqui 6 menos 11, sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Vou subtrair. Naturalmente que essa subtração mental que eu vou fazer, gente, é 11 menos 6, que vai dar quanto? 5. Mas o sinal vai ser de quem? Vai ser negativo porque é do que vale mais. Tranquilo, gente? Regra de sinal da adição, que é o que nós vamos utilizar agora para reduzir as quantias de x aqui, do outro lado as quantias de quem não tem x. Tranquilos até aqui? Beleza. Quanto é que vai dar aqui, gente? 4x menos 2x. 2x. O x apenas acompanha, não se faz nada com o x. Do outro lado, 5 mais 7, 12. E aí a gente vai reduzindo. Aí fica mais fácil de poder compreender qual é o valor, efetivamente, daquele x ali. Tranquilos, minha gente? Ok? Até aqui? Finalmente, para isolar agora totalmente esse x, nós temos que lembrar que os números, quando trocam de lado, eles invertem a operação. Qual é a operação desse 2 aqui relativamente ao x? Ele está multiplicando. Ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então eu vou tomar o 12 que está lá e você sabe que a fração que representa a divisão, eu passo 2 dividindo. E aí facilmente nós vamos concluir que x, portanto, é igual a 6, que é a solução para esta equação. Tranquilos, minha gente, até aqui? Essa ainda é bem simplesinha, não é? Muito bem. A gente vai ampliar, vamos fazer assim então. Eu dou um minutinho agora e vocês resolvam, por favor,
da atividade, vamos começar com a atividade 2, a letra A, ok? Vamos ver quanto que dá, é bem simplesinha ainda, façam ali a letra A da atividade 2. E aí a gente já confere. Vamos treinar um pouquinho. É 4x menos 2, né? Ou é 9x? 9. Gente, eu sei que não lhes dei todo o tempo, mas só para a gente poder ir avançando, para poder ver todos os tópicos hoje ainda. 9x menos 2 igual a 4x mais 18. Beleza? Ok. Ela é análoga àquela anterior, né? Só temos 2 elementos de cada lado. Então, x para um lado, como é que eu vou fazer aqui? 9x menos 4x. Ok. Então, 9x menos 4x. Do outro lado, 18 mais 2. Só atenção aqui, né? Sem maiores dificuldades. Quanto é que vai dar 9x menos 4x? 5x. Subtrai e permanece o sinal do maior, né? Do outro lado, 18 mais 2, sinais iguais, 20. Certo? Uma coisa importante, gente. Como concurseiro, a gente precisa desenvolver habilidades e infelizmente, no colégio, a gente aprendeu algumas coisas que só nos atrapalham, na verdade, que faz a gente perder tempo. Mas a gente cria esse hábito e é importante que a gente vá perdendo isso com o tempo. Por exemplo, a maioria de nós faria o que agora aqui quando chega aqui? X igual a 20, ainda que você já saiba que o resultado é 4. Compreendem isso? Mas não fazemos? A gente faz. Fomos acostumados assim. Mas concurseiro tem que começar assim a observar essas coisas. Então X é 4, está resolvido, eu já sei que é. Ah, tu vai me dizer, é uma fração de segundo. Sim, mas uma fração aqui, outra fração lá, outra fração lá. Compromete, entende? A gente tem que ser rápido, tem que ser prático. Certo isso? Digo até mais, por exemplo, à medida que você vai treinando, você sabia aqui que era 9x menos 4x. Eu já marcaria o quê? 5x. Entende? Esta linha que eu poderia suprimir. Claro que isso vai da habilidade também de cada um, mas tudo isso é o treino. A gente desenvolve, né, essas questões aí. Vamos ver mais uma só? Vejam, por favor, a letra, ainda da atividade 2, a letra M. M não, perdão, letra O. Desculpem, letra O. A letra O da atividade 2. Se vocês observarem, na atividade 2, nós temos inicialmente ali algumas, nas primeiras linhas, algumas equações sem a presença do parêntese ainda. Logo adiante ali, a partir da letra, deixa eu ver, da letra I, não, como é que ele está? A, B, C, enfim, a gente vai observar que aí aparece um grau de dificuldade agora um a mais, que é essa questão do parêntese aqui. Várias delas vão ter esse parêntese, né? Então vamos lembrar como é que se faz isso. Primeira coisa é o seguinte, para eu poder resolver uma equação de primeiro grau, eu tenho que tê-la nessa forma aqui. Ou seja, eu não posso ter parênteses, certo? Eu tenho que ter os elementos que têm x separados, sem aquela figura do parênteses ali. Como é que se faz então? Observem o seguinte, nós temos aqui o número 4, e aqui dentro do parênteses nós temos uma expressão algébrica, que é o dobro do m, né? 2m menos 1. A operação indicada, vamos dizer assim, ela não é indicada, mas a praxe mostra que é isso. Que operação nós temos aqui, gente? É uma multiplicação. Quando não aparece nenhum sinal entre o número e esse parênteses, ou seja, o número está colado já ao parênteses, é multiplicação, a operação que ele realiza. E então, observe o seguinte, que vocês devem lembrar que aqui nós vamos ter que utilizar a vulgo chuveirinho, né, que é uma propriedade da multiplicação chamada distributiva. Reparem uma coisa aqui, por favor, se eu tiver isso aqui, quanto é que vai dar o resultado dessa expressão? A gente pode resolver isso aqui. São visíveis os 5 e o 2. Quanto é que dá 5 menos 2? 3. E o 6 vezes 3 vai dar 18. Tranquilo? Perfeito? Podemos fazer isso. Só que eu posso fazer também da seguinte forma. A multiplicação, ela tem uma propriedade chamada distributiva. Funciona da seguinte forma. Se ao invés de eu multiplicar esses 6 pela diferença aqui pelo resultado, eu posso fazer a multiplicação dos 6 por cada um desses elementos que estão aqui dentro. Repare, se eu fizer 6 vezes 5 dá quanto? 30. E aí eu já quero chamar a atenção agora
para a regra de multiplicação. Vamos ter que lembrar que é diferente da adição, ok? Vamos lembrar então como é que são as multiplicações. Esses dois números aqui são positivos. Quanto é que vai dar 4 vezes 3? Vai dar 12, também positivo. Eu vou ter agora dois números negativos. Isso aqui vai dar 14 positivo. Então eu vou escrever as possibilidades, depois a gente já fixa a ideia aqui. Se eu fizer 3 vezes menos 5, isso vai dar menos 15. E se eu fizer menos 8 vezes 2, isso vai dar menos 16. Muito bem. Gente, quando nós multiplicamos números, é comum nós colocarmos aqueles que tiverem sinal negativo, colocar dentro de um parênteses. Isso é um padrão da matemática, ok? Então observem aqui, os dois são positivos, o resultado ficou positivo. Os dois são negativos, ficou positivo igual. Aqui eles têm sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Então a regra é essa: sinais iguais, o produto vai ficar positivo. Sinais diferentes, o produto fica negativo. Essa é uma outra regra. Não confundir com as regras da adição. Essa aqui é a regra para a multiplicação e também para a divisão. Ok? Então nós temos essa regra. Essa daqui é a regra para a adição. E aí nós temos que lembrar, decorar isso para poder aplicar agora aqui. Tranquilo, minha gente? Lembrando todos? Amigo, a lista aqui, ó. Toma aqui, por favor. Nós estamos trabalhando algumas questões de dificuldade, mas eu não vou botar. Muito bem. Gente, então olhem só. Me ajudem aqui, por favor. Eu vou multiplicar o 6 pelo 5, ambos positivos. 6 vezes 5, 30, positivo. Eu vou multiplicar o 6 pelo 2. Mas o 2 ele tem um sinal negativo. Sempre à esquerda dele, né? 6 vezes 2 dá quanto? Vai dar 12. O resultado dessa multiplicação positiva ou negativa? Negativo. Sinais diferentes. Você vai observar que resolvendo a expressão 30 menos 12, vai dar o mesmo que? O mesmo 18. Entende? Então assim, essa propriedade, chamada distributiva, ela pode ser aplicada em quaisquer números que se queira. Aqui eu poderia ter a opção de fazer sem a necessidade, porque eu conseguia resolver. Só que agora, numa expressão como essa, eu não tenho outra alternativa, porque eu não sei o valor do n, entende? Então aqui não me resta uma outra alternativa, a não ser aplicar a propriedade distributiva. Então sempre que nós tivermos isso, um número à frente de uma expressão dentro de um parêntese, nós vamos ter que aplicar a propriedade distributiva. Certinho, minha gente? Muito bem. Gente, agora a questão é a seguinte. Entendam uma coisa aqui, por favor. Aqui não, mas aqui eu vou ter que fazer distributiva de novo. Concordam comigo? E aqui, vamos ter que fazer distributiva? Vamos, para todos os efeitos, eu posso pensar qual número que está aqui entre o sinal e o parêntese aqui, gente. É o 1. Ele não aparece, mas ele está ali. Então, na verdade, temos também uma distributiva ali. Tranquilos nesse ponto aí? Tá bom. Ok. Então, agora, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Quando a gente vai multiplicar expressões que trazem variável, tu não te preocupa com a variável. A variável simplesmente acompanha. Então, aqui eu vou fazer o quê? 4 vezes 2. Sinais iguais. Quanto é que isso vai dar, gente? 8. E o m vem a tiracola. Simples assim. Tu não te preocupa com aquele m. Certo, minha gente? Quanto é que vai dar 4 vezes menos 1? Menos 4. Perfeito. Copio mais 3m. Não tem... Ele está tranquilo aqui, sem a necessidade de multiplicação. Do outro lado agora. Quanto é que vai dar aqui, gente? 2 vezes 4. 8 também, positivo. O m acompanha. Quanto é que dá 2 vezes menos 1? Menos 2. Tranquilos? Ok? Até aí? Muito bem. Eu quero chamar atenção para um detalhe agora. Observe uma coisinha aqui. Sempre que nós tivermos um sinal de menos à frente de um parêntese, pessoal, na prática, significa que eu vou estar multiplicando os elementos daqui por menos 1, porque é um número menos 1 que está aqui. E quando a gente multiplica o número por menos 1, na prática, o número apenas troca o sinal. Querem ver uma coisa?
Quanto é que vai dar aqui se eu fizer 4 vezes menos 1, gente? Isso aqui vai dar quanto? Menos 4. Sinais diferentes, né? Se eu pegar o 4 negativo, multiplicar pelo menos 1, vai virar 4 positivo. Então, na prática é o seguinte, quando você multiplica um número por menos 1, na prática ele simplesmente inverte o sinal daquele número. Na prática é isso. Então, observem aqui, esse meu 2, que é mais, ele vai transformar-se em que, gente? Menos. Estão me entendendo? Aqui, pessoal, o coeficiente na frente do m é o 1. É o menos 1, não é? Que naturalmente, que quando tem esse menos 1 à frente, ele vai ficar mais 1. Então, o 1 está ali, não precisa escrever, e o n na sequência. Então, quando você tiver um menos à frente de um parênteses, na prática, esse menos pega o parênteses pelo braço, vai embora, não é da conta, e tu inverte os sinais de todos os elementos que estiverem lá. Simples assim. Certinho isso, gente? Muito bem. Agora, essa equação está nos moldes desta. O que a gente faz? Todos os elementos que tem m para um lado e quem não tem m para o outro. Ok? Vamos concluir aqui então? Vamos fazer? Então eu vou ter 8m, aqui eu tenho mais 3m ainda desse lado. Do outro lado, o que nós temos que trazer para cá? Esse 8m vem para cá como menos. Tem mais alguma coisa aqui? Tem esse. Como é que ele vai para lá? Menos m. Pronto. Então eu anotei os valores de m. E do outro lado, como é que vai ficar? Me ditem lá, como é que vai ficar? Posso passar aquele 4 primeiro? Posso, não tem problema nenhum, vou passar. Como é que ele vem para cá então? 4. Repara, pode ser, professor, mas eu prefiro copiar esses aqui primeiro. Não faz qualquer diferença, gente, tranquilo. Então 4, esse menos 2 vai inverter alguma coisa? Não, porque ele permanece no mesmo lado, menos 2 e menos 2 aqui também. Certo até aqui? Agora vamos reduzir essa expressão aqui dos m's. Muito bem. Apareceu algo que antes não havia aparecido. Antes eram só 2 elementos, né? Agora nós temos vários. Não tem problema. Como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer 2 a 2. A gente pode cortar se tiver elementos ditos opostos. Números opostos, minha gente, são números que são a mesma quantia com sinais trocados. Se você reparar, olha esse 8m, esse menos 8m aqui. O que ocorrerá com eles? Vou dar um 0m. Isso dá pra gente fazer. Nós podemos simplesmente cortar aquilo. Entende? Ou colocar na conta também. Repare, se eu for colocar na conta, eu posso fazer de 2 em 2. Quanto é que vai dar 8 mais 3? Aqui teremos 11. 11 menos 8 teremos 3. 3 menos 1 teremos 2. Certo? Agora, você vai reparar que se eu cortasse aqui o 8m e o menos 8m, então observe, eu não vou cortar, só vou marcar aqui. Eu teria apenas esses 2 elementos, que reduzidos vai dar 3m com menos m, vai dar o mesmo 2m, tá? Do outro lado, quanto é que vai dar, minha gente? Vai dar 0. Poxa, que estranho, vai dar 0? Vai, sem problema. O resultado aqui é 0. 4 menos 2 menos 2. 0. Muito bem, mas nós temos que isolar aquele m. Gente, qual será o valor de m? Reparem lá, se a gente for fazer da forma convencional, o 2 que está multiplicando vai passar para lá, dividindo. Vai ficar 0 sobre 2. E aí uma coisa que nós temos que esclarecer aqui, às vezes a gente pensa, mas isso não faz sentido. Sim, eu posso não ter nada para dividir e querer dividir entre vocês dois. Quanto cada um vai receber? Nada. Isso é possível. Então 0 dividido por 2 é 0. E isso existe. O que não existe, às vezes o aluno confunde, é o seguinte, é isso aqui. 2 dividido por 0 não faz sentido. Nós nunca podemos ter um 0 como divisor, gente. Mas o 0 no numerador não há problema nenhum. 0 dividido por 2 é 0. Então o m para essa equação ele vale 0. Não há problema nisso. Okay? Uma variável pode ter o valor zerado. Certo? Se a gente for substituir aqui em todos os pontos onde aparece o m pelo 0, a gente vai observar que nós teremos um número aqui desse lado que confere com o número do outro lado. Vai ser verdadeiro isso. Certinho isso?
Muito bem. Então, podem terminar de copiar? E nós temos um último grau de dificuldade para as equações, que é o da atividade 4. Mas, pessoal, deixa eu só chamar a atenção para uma coisinha, a gente pode fazer pelo menos uma. Na atividade 3, nós temos uma equação intermediária entre esta, vamos chamar assim de intermediária, né? Ela tem um grau de dificuldade semelhante ao da atividade 4, só que ela é um pouco mais brando, um pouco mais simples. Reparem ali, por favor. Vamos tomar uma questãozinha aqui. O que eu separei? Deixa eu ver da 3. Podemos ver a N. Dá uma olhadinha na N. Então, atividade 3, letra N. Vamos ver como é que é. É 3x mais sobre 5 igual a 2. Maravilha, muito bem. Como em qualquer equação, nosso objetivo é isolar o x, determinar o valor do x. Só que, o que apareceu nessa equação que não havia aparecido nas demais até agora? A figura do denominador. Não que não tivesse aparecido. Eu tenho denominadores aqui, mas é 1, então 1 não interfere nesse sentido. Gente, como é que você faz para resolver isso? É o seguinte, esse tipo de equação ele é um pouco mais simples, porque se você reparar, a gente tem apenas um denominador aqui, né? Do outro lado, o denominador, como não aparece, ele é o número 1, ok? Então o que a gente pode fazer aqui no primeiro momento é fazer isso aqui. Você anota abaixo do 2 ali o número 1, porque de fato é 1 que está ali. E aqui temos algumas formas de se fazer isso. Quando a gente tem uma equação em que nós temos uma única expressão, gente, repare que isso aqui é uma coisa só. Esse 3x mais 4 sobre 5 é uma única expressão. E do outro lado temos uma única também. Nós podemos aplicar uma propriedade que vocês devem lembrar, que é aquela propriedade das proporções, a multiplicação em cruz. Pode ser, dá para fazer assim, não é? Se você observar, se a gente tiver isso aqui, por exemplo, 2 para 3, assim como 10 está para 15. Isso é uma proporção, só para exemplificar para vocês. Se eu fizer isso aqui, 3 vezes 10, quanto que dá? E quanto que é 2 vezes 15? É 30. Isso é uma proporção. Quando nós temos uma equação que se apresenta dessa forma, você pode fazer a multiplicação em cruz sem qualquer problema. Tá bom, gente? Muito bem. Ok. Então, como é que ficaria aqui se eu for multiplicar em cruz? Observe aqui. Essa minha expressão é o 1, né? O 1 está multiplicando quanto lá? 3x mais 4. Eu até vou anotar aqui, mas você sabe que aquele 1 ali positivo não vai mudar em nada. Vai permanecer a mesma expressão. Do outro lado, o que nós vamos ter? 5 vezes 2. Eu vou deixar o 2 primeiro, e aí o 5, vou colocar ele para lá. Tanto faz, podia ser o 5 na frente também, não tem galho nenhum. O importante é que se faça essa multiplicação. Gente, como aqui nós temos o 1, se eu for fazer a distributiva, e aí eu quero chamar atenção para um detalhe. Observem aqui, nessa minha expressão era um menos 1. O que aconteceu com os elementos aqui dentro? Eu copiei eles como eram simplesmente? Não, eu inverti os sinais, lembram disso? Se, no entanto, essa minha expressão tivesse um mais aqui, quando a gente multiplica qualquer número pelo mais 1, ele é um elemento neutro da multiplicação, não mudaria nada, permaneceria o 2 menos m exatamente, certo? Que é o caso aqui. Esse 1, se você reparar, ele é positivo aqui, ó. Então, simplesmente, o que vai acontecer aqui? Só o parêntese vai ser tirado da conta. 3x mais 4. Certo isso? Então, sempre que a gente tiver um sinalzinho de mais apenas à frente, está representado pelo 1 aqui, mas não precisaria. Vocês entendem, né? Não haveria necessidade de ter 1. Muito bem. Do outro lado, 2 vezes 5 dá 10. Ok. Agora, para a gente ganhar tempo, gente, eu sei que eu estou falando um pouquinho rápido, mas acompanhe comigo uma coisa. O que a gente poderia fazer? Isso é treino. Pense em uma coisa. Em primeiro lugar, para isolar o x aqui, o que a gente faria? A gente passaria o 3 dividindo ou passaria esse 4 diminuindo? O 4 diminuindo, porque a ideia é isolar o x, né? Quanto é que vai dar se esse 4 for para lá? Vamos fazer de cabeça. 6. Todos concordam? 10 menos 4, 6. E aí, finalmente, esse 3 que está multiplicando vai passar fazendo o quê? Quanto é que é 6 dividido por 3? 2. Tudo isso, a gente pode fazer isso para ganhar tempo. E é só uma questão de começar a treinar, a gente
Sente seguro para isso. Mas se você tem um pouco de dificuldade, no início é assim, a gente fica meio inseguro ainda, faz o passo a passo, procura fazer rapidinho, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é para isso. Aqui eu já vou botar direto, 2. É que muita coisa a gente faz sem de fato essa necessidade, né? A gente conseguiria fazer rapidamente. Certinho, minha gente? Beleza. Turma, vão ficar várias para casa de cada um deles. Vai de cada um, mas é importante que você treine para desenvolver essas habilidades. Beleza? Vamos para o grau de dificuldade da 4 agora, que é o grau máximo que pode ocorrer, que é onde nós teremos a presença de mais de um denominador. Reparem que nessa, um dos denominadores era 1, não é? Vamos ver uma juntos aqui. Da 4, eu separei para a gente fazer, vamos fazer juntos a letra J. Então podem copiar aí a J e a gente faz juntos. Pessoal, eu vou, isso não tem nada a ver com a aula, tá? Eu só vou anotar aqui porque eu sou meio esquecido. Se vocês puderem, até por gentileza, me lembrar, às 9 horas eu só preciso descer do lado aqui, para que eu encomendei o cachorro quente, eles fecham às 9. Eu sei que eu vou esquecer se eu não anotar ali. Tá? Eu vou ter que, é a minha janta. Enfim, então 9 horas me ajuda a lembrar que eu tenho que ir ali. Muito bem. Pessoal, letra J, né? Vamos copiar. Oi? Desculpe, a 4. É no verso, tá? Atividade 4, letra J. Vamos ver aqui como é que está a expressão. X mais 3, é isso? Sobre quanto? Sobre 4, mais x mais 1, sobre 3, e isso sobre 6. E isso aqui é igual a 3. Muito bem. Então, pessoal, esse é o grau máximo de dificuldade de uma equação. Muito bem. Vamos lá, vamos ver como é que se faz isso. Entendam uma coisa. Para eu resolver uma equação, eu tenho que chegar nesses moldes aqui. Sem denominador e preferencialmente sem parênteses, inclusive depois. Então, passo a passo. A primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é me livrar dos denominadores. Tá? Então, sempre que tiver dessa daqui, pessoal, eu poderia ter feito da mesma forma que fizesse. Mas como era o único denominador que aparecia aqui, eu pude fazer em cruz então. Essa expressão aqui eu não poderia fazer em cruz, porque vejam, diferentemente daquela que eu só tenho uma expressão de um lado, uma expressão do outro, aqui eu só tenho uma expressão, mas aqui eu tenho quantas? Ó, 2. Então não dá para fazer daquele jeito ali, não dá para fazer simplesmente em cruz, certo? Então a jogada aqui é a seguinte, nós temos que nos livrar dos denominadores. Como é que você faz? Primeiro lugar, aqui onde não aparece, o que você vai anotar mesmo? 1. Você vai anotar o denominador 1. E se houvesse outros lugares em que não tivesse denominador, em todos eles, você vai marcar o 1. Gente, agora a jogada aqui é a seguinte, vamos entender isso aqui. Vocês devem lembrar, mas é importante a gente compreender as coisas. Lá no colégio, muitas vezes a gente aprende, meio que nem um papagaio, decora, e o professor infelizmente nunca explicou direito a coisa. E é importante a gente entender o seguinte, sempre que nós tivermos uma equação é uma balança. Eu tenho uma igualdade e isso aqui é igual a isso aqui. Então tem algumas coisas, algumas propriedades que a gente pode fazer de tal modo que uma equação ela não perde a sua resposta. Vocês querem ver uma coisa? Deixa eu mostrar para vocês aqui. X mais 2 é igual a 5. Certo? Qual é o valor do x mesmo aqui? 3. Mas não precisa copiar. Repare uma coisa. Me deu vontade de multiplicar essa equação por 2. Eu vou multiplicar por 2. Certo? Então repare, eu vou pegar esse lado, vai virar o quê? 2x mais 4 e do outro lado também, porque é uma balança. Tudo que eu fizer de um lado eu tenho que fazer do outro. Certo? Observe, esta equação não é mais igual a esta. É diferente, claro que ela é diferente. Só que se a gente for resolver aqui, quanto é que dá o x mesmo aqui, lembra? 3. Olha agora aqui. 2x é igual a 10, o 4 passa para lá diminuindo, vai dar quanto? 6. Qual vai ser o valor do x aqui, gente? O mesmo 3. Entendem? Então isso é possível fazer numa equação.
posso multiplicar, eu posso dividir, eu posso fazer o que eu queira, contanto que eu faça dos dois o quê? Dos dois lados. Muito bem, por que eu estou mostrando isso? Pelo seguinte, nós temos, para poder se livrar desses parênteses aí, não vai poder ser de qualquer jeito. Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que criar uma nova equação, em que o denominador que eu vou ter aqui, tem que ser o mesmo denominador que eu vou ter aqui, porque aí eu consigo tirar eles fora. Olha, se eu tirar ambos não são iguais, entende? Eu mantenho a equivalência. Então a jogada é essa, nós temos que ter um único denominador aqui. Só que aí nós temos que também atentar a algumas propriedades. Eu posso fazer o seguinte, numa equação, eu sempre poderei fazer, eu posso multiplicar o número aqui, contanto que eu multiplique lá em cima pelo mesmo número. Então tem uma série de coisas que a gente pode fazer. Como a minha jogada aqui é chegar a um denominador aqui, que seja igual aqui, nós temos que pensar o seguinte, esse número que vai aqui, ele tem que ser um número que é divisível por 4, por 6 e por 1. É o que a gente chama de MMC, o mínimo múltiplo comum. De cabeça, vamos ver. Vocês conseguem visualizar o número que dá para dividir por todos esses daqui ao mesmo tempo? 2. Não, o número, quanto? 2? Não, 2 ele é divisor. Não, eu digo um múltiplo. O número que, esse daqui, veja, se eu botar o 2 eu não consigo dividir por 4. É comum a gente confundir isso. O 2 é o máximo divisor comum. O número aqui vai ser o 12. Repare uma coisa, 12 dá para dividir por 4? Dá. 12 dá por 6? Dá. 12 dá por 1? Dá. E isso é o que nós chamamos de MMC. Só que aqui a gente meio que adivinhou. Não, adivinhou não. A gente fez de uma forma pelo pensamento. Tem um algoritmo para isso, uma regrinha. Vamos lembrar? Qual é a regrinha para definir então o MMC? Que é uma coisa elementar, mas nós temos que recordar. Nós vamos então dispor esses números um ao lado do outro, pode botar um tracinho. Número 1 não há necessidade, tá? E colocamos um tracinho vertical. Estão lembrando? Aquele tracinho vertical ali, para a gente poder definir o mínimo múltiplo comum. É claro que se eu puder fazer mentalmente, como eu fiz aqui, está resolvido. Mas vamos supor que na hora da prova eu não consigo fazer isso. Então a jogada é a seguinte. Nós temos agora, pessoal, nesta coluna aqui, de dispor números que são ditos números primos. Vamos dar uma lembradinha o que são números primos. Bem fácil. O que é o conceito de número primo? É um número tal que eu consigo dividir ele apenas por 1 e por ele. Por exemplo, isso pensando numa divisão inteira. Repare uma coisa aqui, gente. Se eu pegar o 2, dá para dividir 2 por 1? Dá, vai dar 2 vezes. Lembram lá do algoritmo da divisão? Eu consigo dividir o 2 por 2? Sim, vai dar uma vez, dá 2, subtrai, resto 0. Eu tenho uma divisão inteira, o meu quociente é um número inteiro, e o resto é 0. Ok, se eu tomar o número 3, dá para dividir por 1? Dá, vai dar 3 vezes. Dá para dividir por 2? Dá. Só que aí o meu resultado aqui vai dar quanto? 1,5. Estão me entendendo? E dá para dividir por 3? Também vai dar. Então entendam uma coisa. O número 3, gente, ele só é possível, quando eu falo nessa divisão, é obrigado que esse número aqui, que é o quociente, ele seja um número inteiro. Não é o caso aqui. Estão me entendendo? Então nós diremos que o 3, ele é o número primo. Porque só dá para dividir por quem? Por 1 e por ele. Só dá por 1 e por 3. Agora o 4. Me ajudem lá. 4 dá por 1, vai dar 4 vezes. O 4 dá por 4, que vai dar uma vez. Mas o 4 também dá para dividir por quanto? Por 2, que dá 2 vezes. Entendem? Então o 4 não é número primo. Compreende a ideia de ser um número primo? Vamos lá. Vamos tentar então listar pelo menos alguns aqui. O 2 é primo, o 3 é primo, o 4, o 5. 5 é. 5 só dá por 1 por ele. O 6, o 7, 7 é. O 8, 9, 9 não. 9 dá por 1, dá por 3, dá por 9. 9 não é. Isso é uma questão de percepção mesmo. O 10 é primo? Não. O 11? O 11 é. Muito bem. Então essa é a ideia de número primo. Muito bem. Gente, o menor número primo é o 2. A gente vai dispor esse número então aqui. Mas funciona assim. Eu só posso dispor esse número se pelo menos um dos números que estiverem aqui for possível dividir por 2. Como é o caso, a gente preenche o 2 então aqui. E aí vamos dividir cada um deles por aquele 2 e botar o resultado. Quanto é que dá 4 dividido por 2?
2. 6 dividido por 2, 3. Então o algoritmo é esse. Muito bem. Se você reparar, nesse momento agora eu tenho 2 e o 3. Pelo menos um deles ainda é divisível pelo 2. Então eu vou repetir o 2 aqui e vou dividir de novo. 2 dividido por 2, 1. 3 dá por 2? Não, não dá inteiro. Então repete ele aqui. Certo, minha gente? E agora, eu ainda tenho algum número que dá por 2? Não. Quem é o próximo número primo? É o 3. Tem algum que dá por 3? Sim. Então você anota aqui. 3. O 1 você repete, não há mais a necessidade de fazer divisão. E agora divide 3 por 3 dá 1. No momento em que aqui na base eu chegar em todos esses números 1, basta que eu multiplique esses fatores aqui. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então esse é o MMC. Esse, portanto, vai ser o meu denominador comum. Depois vocês vão treinar pelo menos mais uma dessas. Certo, minha gente? Então apareceu mais de um denominador, não tem jeito, a gente vai ter que fazer MMC, tá? Muito bem. Recordam agora qual é o próximo passo? Vamos lembrar? Gente, a jogada é a seguinte. Lembram que eu lhes falei que a gente consegue manter uma equivalência se, por exemplo, eu multiplicar esse número por um número tal, contanto que eu multiplique aquele de cima também. Então repare uma coisa, esse meu 4 virou quanto aqui para todos os efeitos? Virou 12. Eu multipliquei ele por quanto então? Por 3? Como é que se faz para descobrir isso? A gente normalmente faz assim, pega esse novo denominador e faz o quê? Divide pelo antigo denominador, que vai descobrir que é o 3, e aí esse número 3, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar pela expressão aqui de cima. Porque eu quero que vocês entendam isso, gente. A gente aprendeu essa regrinha, a maioria de vocês deve lembrar, mas vamos entender o fundamento. Na prática é o seguinte, como esse meu 4 agora virou um 12, eu multipliquei ele por 3. Para eu manter a equivalência aqui dessa fração, esse mesmo 3 que eu multipliquei aqui embaixo, eu tenho que multiplicar lá em cima. Essa é a ideia, certo? É por isso que eu tenho que fazer um lá por 3. E aí eu quero chamar a atenção para um detalhe. A gente costuma, às vezes na pressa, fazer assim, eu vou multiplicar por 3 então. Como aqui é 1, quanto é que vai dar então? 3 vezes 1 dá 3x e copia aquele 3. E aí vai perder a questão. Por que isso? Se você reparar esse 3 aqui, que é o resultado, ele tem que multiplicar por toda essa expressão que está aqui, gente. Então eu chamo atenção para isso. Meu conselho aqui, ainda que tu perca um segundinho a mais, tu deixa na forma indicada aqui. Vejam, qual é o número mesmo? Aqui é o 3, né? E aí bota esse x mais 3 dentro de um parênteses, para não correr qualquer risco de erro nesse sentido. Beleza? Seguindo, esse mais eu vou repetir. Quanto é que dá 12 dividido por 6? 2. Esse 2 vai multiplicar aquela expressão lá de cima, x mais 1. Estão me entendendo, gente? 12 dividido por 6 dá 2, 2 vezes x mais 1. Deixei indicado. Se tu te garantires, não teria problema nenhum. 2x mais 2. Não esquecer de multiplicar toda a expressão. Gente, agora aqui do outro lado, eu vou dividir o 12 por 1, vai dar quanto? 12. Eu tenho que pegar esse 12 e multiplicar por quanto? Nesse caso, dá para botar direto, já 12 vezes 3 dá 36. Certinho até aqui? Feito tudo isso, qual é a grande sacada agora? Qual é o denominador desse lado? É 12. E do outro? 12. Algum problema de eu tirar? Não. Eu simplesmente vou tirar. Então entendam o seguinte, esta equação aqui, agora sem denominador, ela não é igual àquela lá de cima, mas ambas vão ter o que? A mesma resposta. Lembram que nem eu mostrei naquela hora, quando eu multipliquei. Então essa é a ideia, gente. Estamos nesse nível agora. Você vai fazer distributiva, depois x para um lado, x, quem não tem x para o outro. Eu dou um minutinho, completem ela, vamos ver qual é o valor do x então. Vou anotando aqui, a gente já vai conferindo aí. 3x mais 9, mais 2x mais 2, igual a 36. Isso é 3x mais 9. Agora x para um lado, quem não tem x para o outro. Para a gente ganhar tempo, olha lá, concurseiros.
que dá quanto? 3x com mais 2x dá quanto? 5x. Tem mais algum x do outro lado? Não. Então, gente, 5x para ganhar tempo. Entendem? Posso fazer isso, não tem problema nenhum. Do outro lado, me ajudem lá, por favor. 36 menos 9, sai de cabeça? Não, professor, não sai. 27 menos 2. Sim. Ou então anota, olha lá, 36 menos 9 menos 2. É fácil fazer menos 11, né? É, pode. Sim, com certeza. Ó, gente, 9 e 2 aqui desse lado, boa ideia. Quanto é que dá 9 mais 2 aqui desse lado? 11. Então eu posso passar esse mais 11 e passo para lá diminuindo. Tiro 11 dali e vai dar 25. Certo? Quantas vezes esse número x, vejam, 5 vezes quanto aqui para que o resultado dê 25? É o próprio 5 também, então essa é a solução para esta equação. Que tal? Tranquilos? Lembrando bem? Bem capaz. Na hora. Pois é, o cara fala rápido ainda, mas enfim. Gente, é o seguinte, a letra T, T de tatu, dei uma olhadinha agora ali. Não se assusta, ela é bem comprida. Da atividade. Dá 4 também. Tá. Da 4 agora é a T, a letra T. Gente, aqui é 1, né? A gente sabe que é 1. Mas vamos supor que fosse um 2 aqui. Esse número, ele vai entrar na minha conta para fazer o MMC. Porque a ideia é que o MMC é um número que eu vou colocar dos dois lados. Naquela lá, que era 1, na verdade, eu fiz também, só hoje não costuma colocar, porque não faz diferença. Mas precisa ser todos os números, inclusive esse 2. Tá? Porque aí a ideia, ó, repara assim, aqui na verdade não é o 2, é o 1, mas eu vou precisar um denominador comum tanto para aquele lado quanto para esse outro. Só assim eu vou poder cortar depois, certo? Então dos dois e busca um número comum para todos os dois lados. Tá? Essa é a ideia. Para quem já conseguiu chegar, eu acho que nem todos ainda, mas o resultado aí é 11 positivo. Mas a gente vai ajudando, vamos fazer juntos. Gente, qual é a primeira coisa aqui? Eu tenho que me livrar dos denominadores. Então eu tenho que fazer o MMC. Sai de cabeça? Sai, dá para exercitar um pouquinho? 36? Quanto? 36? 36 não dá aqui. Vamos pensar uma coisa, 15, daria? Dá aqui 15. Vai dar. Aqui, mas não dá ali. Então é o seguinte, quando chegares numa situação como essa, que dá pra gente fazer mentalmente, eu chego num número que eu percebo que um daqueles ali não deu, significa que esse meu número tem que ser maior. Não pode ser 15, tem que ser maior que 15. 30, será que dá? Claro que aí saber a tabuada ajuda muito, né? Gente, 30 dá aqui? Dá. Daqui? Dá. Daqui? Dá. E daqui? Dá. Dá também, claro, um sempre vai dar. Agora eu quero chamar a atenção para um detalhe. E vamos supor que eu pensasse em 60. 60 também dá. Entendam isso. Quando a gente fala em MMC, é só porque aí a gente vai lidar com o menor número possível. Mas nada impede que eu bote um 60. Qualquer número que eu queira, contanto que dê para dividir. Entende? Essa é a ideia. Que dê para dividir por todos aqueles ali. Mas o algoritmo, vamos lembrar, então é 6, 3, 5, 1 não precisa. Começamos por quanto aqui mesmo? Por 2. Divido 6 por 2 dá 3. O 3 e o 5 eu só repito porque não dá. Por 2. Não tem mais nenhum número que dá por 2. O próximo primeiro é o 3. Tem algum ali que dá por 3? Então vamos botar 3 aqui. Aqui vai dar quanto, gente? 1, mas o 5 ainda fica ali. Veja, não dá mais por 3. Quem é o próximo primo depois do 3? É o 5. Tem algum que dá por 5? O próprio 5. Então tu coloca o 5 aqui. E aí tu já repetes o 1 e agora aqui no lugar do 5 também vai vir o 1.
No momento, repetir, então, botar o 5 aqui. No momento que todos os números aqui forem 1, o que eu faço com esses fatores aqui? Eu vou multiplicá-los. E aí a gente vai ver que o resultado aqui vai dar 30, que é o MMC. Certinho, gente? Até aí, tá? Então temos o MMC que é 30. Qual é o próximo passo agora? Eu tomo um novo denominador, divido pelo antigo denominador e esse resultado a gente vai multiplicar pela expressão de cima. Então vamos lá. 30 por 6 dá 5. Eu vou deixar indicado 5 que multiplica P menos 5. 30 dividido por 3 vai dar 10. O 10 que multiplica 2 menos P. Gente, esse sinal aqui ele repete. Se ele for menos, ele vai continuar menos. Se ele for mais, ele continua mais. Aqui tem o menos, ó. Repete esse menos. Quanto é que dá 30 por 5? 6. Então 6 que vai multiplicar quanto ali? P menos 6. Entenderam? O menos é dali, o 6 é o resultado, 30 dividido por 5, é 6, e a expressão é simplesmente mantida. Agora aqui, 30 dividido por 1 dá 30. 30 vezes menos 3. Isso aqui vai dar menos 90. Ali eu não preciso botar indicado, eu posso fazer direto. Menos 90. Perdão, gente. Deixa eu desligar. Eu deixei até porque eu tinha botado o alarme. A grande barbada agora, olha lá, tira fora o 30 e agora vamos resolver. Vamos dar uma olhadinha? 5P menos 25, fecha aqui, gente. Próxima distributiva, mais 20 menos 10P. Gente, repare uma coisa aqui. A multiplicação que eu vou fazer aqui é 10 vezes 1. Lembram que aqui tem 1, né? Que vai dar 10. Como os sinais são diferentes, vai dar 10 negativo. E o P simplesmente vem a tiracolo. Essa é a ideia. Agora, cuide uma coisa aqui. Vamos lá, me ajuda. Quanto é que vai dar menos 6 vezes P? Vai dar menos 6P, não é? Menos 6 vezes menos 6, mais 36. Tome esse cuidado, sinais iguais, na multiplicação fica positivo. Do outro lado, menos 90. Agora, tudo que é P de um lado, quem não tem P do outro. Vou separá-los aqui. Chatinhos os números agora, ruim de fazer. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Quando a gente tiver, pessoal, uma série de números, vejam que são 3, né? A gente pode usar as regras da adição lá e fazendo de 2 em 2. Aí eu pego o resultado daqui, faço para aquele, não é? O que dá para fazer também é assim. Quando a gente for fazer a adição, tem uma coisa que a gente pode utilizar que fica bem fácil, é só pensar em dinheiro, porque, ou a falta dele, todo mundo convive com isso, né? Positivo é o que tu tem e negativo é o que tu deve. Essa é a ideia, certo? Então repare, eu tenho quanto aqui? 5. Mas quanto é que eu devo? 16. Como é que fica a minha vida se eu tenho 5, mas devo 16? Eu pago aquele 5 e ainda vou ficar devendo quanto? 11. Então sempre dá para imprimir esse pensamento aqui quando você vai fazer a adição de diversos números lá. Positivo é o que tu tem, negativo é o que tu deve. Do outro lado agora, quanto é que eu tenho aqui? Pobre de mim, tenho apenas 25. Mas vou somar tudo que eu devo. Quanto é que dá 90 com 20? 110. 110 com 36? 140.
46. Isso eu devo. Mas eu tenho quanto? 25. Qual é a ideia aqui? Eu vou diminuir. Vai dar 121. Só que eu tinha mais ou eu devia muito mais? Eu devia muito mais. Então o resultado vai dar menos 121. Certo? Aqui eu quero chamar atenção para um detalhe agora. Fiz questão de deixar essa daqui por último, pelo seguinte. A gente tem um hábito, pessoal, e os professores mesmo, infelizmente, que são culpados por isso. Aquela máxima que eu falava, trocou de lado, trocou de quê? De operação, né? Trocou de sinal, a gente costuma dizer assim. Então, a tendência do aluno é assim, no momento que ele vai isolar esse P aqui, reparem lá, eu tenho quanto do outro lado? 121, beleza? E aí, o que a gente tem que fazer agora? Esse número aqui está somando ou está multiplicando? Na verdade, ele está multiplicando, tem que pensar isso. Vai passar para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Mas aí a gente tem o hábito de passar para lá e troca o sinal. Não. Vamos entender uma coisa. Quem é que está multiplicando o P aqui desse lado? É menos 11. Não é esse menos 11 que tem que passar para lá dividindo? Então olha aqui, né? Não troca o sinal. Vamos entender bem isso. Troca a operação. A gente costuma, tem um artifício aqui que a gente pode fazer quando o aluno deparar-se com essa questão de ter um número negativo aqui. A maioria dos professores utiliza isso. Funciona assim, quer ver? Eu acho que fica mais fácil. Deixa eu chamar a atenção aqui para vocês. Pode ser assim, mas pode ser assim também. Deixa eu botar um ou aqui. Não, vamos fazer assim. Eu só vou terminar essa conta e aí eu mostro com observações agora aqui. Gente, se eu dividir o 121 por 11, vai dar 11. Os sinais aqui desses números são iguais ou diferentes? Iguais. Mesma regra de multiplicação. Portanto, o resultado é 11 positivo. Esse é o valor do P. Cuide uma coisinha aqui. Essa observação aqui. Vamos supor que eu estou resolvendo uma equação. Eu vou botar aqui, para dizer que eu já vinha resolvendo uma equação. E eu cheguei em algo assim, por favor, algumas observações. Eu cheguei aqui em, vamos ver aqui, deixa eu ver, 4x igual a 18, ok? Cheguei nesse momento ali, numa equação. Nós temos agora que isolar quem totalmente? O x. Então, x é igual a, o 18 está lá, o 4 que está multiplicando passa para lá, dividindo. Beleza, muito bem. Gente, 18 dividido por 4 dá um número inteiro? Não dá, não vai dar um número inteiro. Como é que as bancas costumam trabalhar as respostas de equação quando a gente tem um resultado que não é inteiro? Tu vais fazer no máximo o seguinte aqui. Tu vais verificar, não dá um número inteiro se eu dividir um pelo outro. Mas tu vais verificar se não tem um divisor comum, que tu possas dividir tanto 18 quanto 4. Porque a banca sempre vai trazer a resposta no menor número possível, chama-se a fração na forma irredutível. Por quanto que a gente consegue dividir tanto 18 quanto 4? Por 2. Então a resposta, ainda que seja o 18 quartos, vai ser quanto aqui? Na verdade vai ser 9 meios. É assim que tu vai achar a resposta. Porque é uma fração equivalente, entendam isso. Eu posso, eu dividir por o mesmo número lá em cima, o mesmo aqui embaixo, eu mantenho a equivalência na minha fração. Então são duas frações diferentes, mas elas representam o mesmo, uma mesma quantia. Se tu dividir o 18 por 4, a gente vai dar 4,5. Se dividir o 9 por 2 também vai dar 4,5. Entendem? Mas a resposta sempre vai ser na forma irredutível. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então no dia da prova eles podem colocar esses dois resultados? Não, nunca vão colocar os dois. 99,9% das vezes vai ser na forma irredutível. Uma vez eu vi uma banca que botou na forma não irredutível. Até pode, mas é raríssimo. Eu digo que vai ser dessa forma aqui. Tá? Uma outra observação agora. Se eu estou resolvendo uma equação e eu cheguei, parecida com aquela lá, eu cheguei nisso aqui, menos 3x igual a 15. Cheguei naquele resultado no lado esquerdo, menos 3x, no outro 15. Reparem que a quantidade de x aqui está positiva ou negativa? Negativa.
Para eu isolar o meu x, não me interessa isolá-lo negativamente. Eu tenho que isolar ele sempre positivo. Esse é um outro padrão. Então, alguns professores utilizam o seguinte aqui. Quando tu chegar nessa situação, tu vai observar se o lado do x é negativo. O lado não importa. Tu olha para cá. Então tu indica aqui multiplicar por menos 1. O que eu vou fazer? Como isso aqui é uma equação, gente, eu posso fazer o que eu quero, lembra? Contanto que eu faça dos dois lados. Quando a gente multiplica o menos 3x por menos 1, ele vai virar o quê? 3x, ele vai ficar positivo. Lembra que o menos 1 apenas inverte o sinal. Só que isso aqui não é uma balança, então eu tenho que fazer o mesmo do outro lado. Quando eu multiplicar o 15 por menos 1, vai dar quanto, gente? Menos 15. E aí eu não tenho mais o menos aqui, estão me entendendo? Aí eu vou isolar o x. Como é que fica aqui, gente? Menos 15 dividido por 3. Porque aí eu não vou ter aquele risco, não é? O 3 positivo vai passar para positivo igual. Não vai ter o risco de eu me equivocar aqui e acabar invertendo o sinal. E aí quanto que vai dar menos 15 dividido por 3? Menos 5. O resultado da divisão é 5. Um é positivo, o outro é negativo. O resultado, portanto, é negativo. Todos entenderam, gente, essas observações, então? Cuidem disso, tá? Muito bem.